método mais simples que nós temos para poder participar. Se a gente vai para o Zoom, por exemplo, a pessoa tem que baixar aplicativo, né? Agora, no Google Meet, não. O Google Meet o irmão Joab, ele tem conta comercial, essa conta, ela sabe a quantidade de pessoas que foi e não bloqueia, né, na metade do programa, por exemplo. Mas, irmão Joab, dá uma luz aí para o pessoal, para eles poderem entender direitinho. Oi, pessoal, bom dia. Ele não bloqueia, mas dependendo do celular da pessoa, ele também não vai direto como no Zoom. Entendi. Não, ali agora foi resolvido, pessoal. Era porque as meninas postaram, o link estava duplicado, tá? Então ele foi 2 vezes e a hora que ele linkava dava aí. Mas agora já foi resolvido. Eu mandei o link novo lá. Aí é só clicar e entrar. Não tem segredo, não. Só clicar lá que vai dar certinho. Bom dia. Eu entrei com o link também. Não está entrando. Maravilha, meus irmãos. Olha aqui, nós precisamos ir avançando, já são 6h06 da manhã. Falando sobre o nosso aniversário aí, no início, irmãos, com o irmão Joab, nós pensamos fazer uma camiseta, tá? Especial comemorativa aí, ou para a gente usar, né, o PG Online. E eu creio que se vocês toparem para o nosso aniversário, que vai ser lá em março, né, nós podemos começar já a pensar em fabricar essa camiseta, tá mandando para vocês com tempo, né? Então, se vocês gostarem da ideia, nós vamos tentar desenvolver aqui a arte, podemos apresentar para vocês, podemos criar ali um Google Forms para você fazer a sua inscrição, né, para ter a camiseta, tá bom? O que vocês acham? Bom, Legal, pastor. Eu né? amei a ideia. Também. Ótima ideia. Muito boa ideia. Vamos pensar nisso daí, viu, irmã Rosenita? É uma forma da gente Sim. divulgar o PG, né? Você pode usar na sua igreja, pode usar na comunidade. A gente pode colocar um QR Code ali para quem quiser, na própria camisa, já entrar direto Sim. no grupo, lá no nosso Instagram, ou lá no canal do YouTube, né? Vamos bolar alguma coisa bem bacaninha, tá bom? E aí a gente está divulgando para vocês e quem tiver e quem puder, né? A gente vai adquirindo aí esse material. Vamos lá, se o pastor Márcio conseguiu entrar. Pois é, irmãos, o Joel está por aí, meu querido. Pastor Márcio, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia para todos. Olha o pastor Bom dia, Márcio. pastor. Que Deus abençoe. Bom dia, pastor Márcio. É gente que está chegando nova aqui na nossa associação. O pastor estava na ABC, pastor, é isso? Ou no Mato Grosso? Isso, estava em Goiânia, ABC. Em Goiânia, o pastor chegou aqui não faz muito tempo, e já tem sido um prazer, viu, pastor, ser seu companheiro aqui de ministério nessa associação, né? E seja bem-vindo. Esse nosso PG, parece que eu tinha comentado com o senhor, ele começou nos 10 dias de oração desse ano, e ele tem se estendido aí durante todo esse tempo, e temos tido, assim, muitas bênçãos durante esse período. Eu quero aproveitar, irmãos, e apresentar o Joel Bahia. Ele é teólogo também, ele é casado com a Ana, e eles são nossos convidados esses dias para estar aqui em Formosa. Nós vamos ter um programa especial na Igreja da Lagoa dos Santos, e já deixamos um convite para eles vão fazer uma série de temas conosco aqui também, e dando tudo certo, se quiser dar um alôzinho para o pessoal aí, meu querido Joel, fica à vontade. Muito bem, bom dia, meus amigos, Deus abençoe a todos. Pastor Márcio eu conheci numa das programações ali na igreja do setor Pedro Ludovico, quando eu estava como membro ainda lá. Eu trabalhei por 6 anos no norte, no Pará, como pastor, e desde 2019 nós viajamos o Brasil realizando programações na área da família, na área de saúde, falando da mensagem de salvação, né? E minha esposa, ela é naturopata, e a gente faz sempre aí as semanas juntos, aí eu faço a mensagem bíblica sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida, que é o preparo para esse período final, e minha esposa vai abordando a temática de saúde. E aí, quando nós recebemos aqui o convite do pastor Josias para participarmos com vocês, em prontidão, já aceitamos para estarmos juntos aí. E aí a gente vai fazer uma
uma temática aí abordando a saúde física, que é extremamente importante. Hoje nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas aí com problemas de saúde e cedo. Aqui nós estávamos numa cidade chamada Dianópolis e atendemos 3 adolescentes com diabetes, que adquiriram a diabetes. Então a gente fica assim, muito entristecido em ver, né, tanta doença, e boa parte dela nós poderíamos evitar. E a gente vai trabalhar juntos aí no convite que foi estendido a nós, para que a gente possa conversar um pouco sobre o aspecto de cuidar da saúde física e saúde espiritual. Tem um nexo, né, muito grande. Obrigado pelo convite, pastor Josias, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Amém. Então vamos lá, queridos. Já tem algumas saudações aqui do pastor Márcio, viu, pastor? Aí no chat aqui do grupo. E Joel, nós vamos estar juntos em nome de Jesus aí, dentro do planejamento que nós estamos fazendo. Irmãos, sem muitas delongas, eu quero fazer a oração inicial. E pastor Márcio, então, já foi apresentado, seja bem-vindo. Hoje o pastor está no distrito de Recanto das Emas. Recanto das Emas, um distrito importante aqui dentro de Brasília, né? Com irmãos ali que estão se preparando para ver como vamos voltar também. Irmãos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Na primeira parte, nós temos a mensagem com o convidado, e na segunda parte, nós temos a parte do momento de testemunhos, pedidos e agradecimentos, tá bom? Então, todos estão convidados para permanecer aí durante todo o programa, que deve terminar ali ao redor das 7 horas da manhã. Feche seus olhinhos e vamos orar a Deus. Querido Pai, que privilégio poder estarmos juntos, como amigos, como família da fé, para poder continuar nos preparando e nos motivando espiritualmente para a caminhada cristã e nos preparando para encontrarmos com Jesus. Que o Senhor possa abençoar este dia para cada um de nós. Alguns dos irmãos já estão indo para o trabalho, outros estão se preparando, e que o Senhor unja mais uma vez o pastor Márcio, esse teu servo, para trazer a mensagem, que o que ele fale venha ajudar-nos nos nossos desafios espirituais. Amém. Temos esses momentos nas tuas mãos, te peço que o Senhor visite cada lar, cada irmão que tem dedicado esse horário na manhã a te buscar, que o Senhor possa, de maneira especial, trabalhar com cada um deles nesse dia. Te pedimos estas bênçãos, Senhor, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Márcio, o tempo agora é contigo. Vamos pedir aí que os irmãos cortem os microfones, tá bom? E que o Senhor te use, meu querido, mais uma vez. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado aí, pastor, pelo convite. Para mim também uma alegria estar aqui com vocês, viu? Eu prometo não ser muito longo, ser o mais breve possível, que eu sei que jazinho todo mundo tem que sair correndo aí para as atividades do dia, tá? Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9. Lucas 11, a partir do verso 9. Vou dar uns 5 segundos aqui para vocês abrirem. Lucas 11, a partir do verso 9. Diz assim o texto. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Para vocês verem, né? Tentem imaginar aí aquele peixinho dourado, bonitinho, né? E aí o filho chega para o pai e fala assim, pai, me dá um peixinho daquele beta, aquele dourado, lindo, vermelho, azul. E aí o pai olha para o filho e fala assim, não, filho, eu vou te dar um negócio mais divertido. Vou te dar uma cascavel. Vem com chocalho, vem com tudo isso para você brincar. Ela brinca, ela corre atrás de você. Não tem lógica isso, né, irmãos? Seria algo absurdo. Mas a Bíblia mesmo, ela fala, né? Que pai, que se o filho pedir um peixe,
em vez do peixe vai dar uma cobra. Isso é loucura. Da mesma forma, a Bíblia fala, ou então se pedir um ovo, que pai em sã consciência, em lugar do ovo, diz para o filho, não, filho, vou te dar uma coisa melhor, vou te dar um escorpião, para você poder se divertir. Também não tem lógica nenhuma. Para vocês verem, né, que se nós, que somos maus por natureza, essa natureza pecaminosa que temos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que dizer, então, de Deus que está no céu e que é perfeito amor, né? A senhora White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 50, ela diz o seguinte, o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Amém. E o Espírito Santo é o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, precisa ser nosso maior desejo. Todos os dias sermos batizados na presença do Santo Espírito. E Deus, ele está ansioso em derramar muito do Espírito Santo sobre nós. Só que existem algumas condições para nós conseguirmos receber o batismo do Espírito Santo. E a primeira condição, antes de eu falar aqui, eu tirei isso aqui do livro... gente, me fugiu o nome aqui. É um dos livros da senhora White, vou lembrar aqui o nome. E uma dessas... Serviço Cristão, perdão, lembrei o nome do livro. E uma dessas condições que ela começa mencionando está aqui, ó. Pedir para dar aos semelhantes. Livro Serviço Cristão, página 252, diz assim. O Espírito Santo virá a todos quanto pedem o pão da vida para dar aos semelhantes. Então vejam, o Espírito Santo não vai ser derramado apenas para a gente ficar fazendo culto fechado em quatro paredes, não. Quando a gente entende o propósito de Deus que ele nos deu, que é pregar o Evangelho e levar o Evangelho a todo mundo em nossa geração, o Espírito Santo será derramado. E às vezes a gente acaba sendo muito centralizado na gente mesmo e a gente esquece que a ordem do mestre é ir e pregar o Evangelho, é sair das quatro paredes, inovar, e a gente começar a alcançar o perdido aonde ele está. Muitas pessoas simplesmente não virão para a igreja simplesmente assim do nada. Elas precisam ser alcançadas, precisa ter alguém que vá até elas e as busque, seja lá nas praças, seja não importa onde, mas aonde elas estiverem. A segunda condição, ela repete a primeira e acrescenta um detalhe. A segunda é pedir e se preparar para recebê-lo. No mesmo livro Serviço Cristão, na página 252, a senhora White, ela diz, o Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Por que nós precisamos nos preparar para receber o batismo do Espírito Santo? Porque a gente realmente não está preparado para isso. A gente ora pouco, nós clamamos pouco, lemos pouco a palavra, precisamos chorar mais diante da presença do Senhor, clamar mais, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos limitados, que somos pecadores, que nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus, e diante dessa humilhação, aí sim, vamos nos preparando para receber mais o batismo do Espírito Santo. No mesmo livro, Serviço Cristão, também ela diz assim, uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo batismo do Espírito Santo? Por que não falamos sobre ele? Por que não oramos por ele e não pregamos ao seu respeito? O questionamento da serva do Senhor, ela deixa claro que, já que o Espírito Santo é tão importante para nós, por que a gente sente tão pouca fome dele? Por que a gente fala tão pouco sobre o Espírito Santo? Por que a gente ora tão pouco pedindo o Espírito Santo? E por que a gente prega tão pouco sobre o Espírito Santo? Já que ele é tão importante, por que ele não é mais frequente em nossas conversas, em nossas pregações, em nossas orações? No livro Atos dos Apóstolos, página 50, diz assim, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Para vocês verem que bênção aqui, né? Se todo mundo quiser ser cheio do Espírito Santo, se os 7 bilhões de pessoas aí na face da Terra quiserem ser cheios do Espírito Santo, há Espírito Santo em abundância para todos, e não faltaria para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a grande questão é essa busca, essa angústia, esse desejo,
essa fome. Até isso a gente precisa pedir para Deus. Pedir esse desejo, essa fome do Espírito Santo, porque é Ele quem desperta em nós. Em outra citação, no livro Serviço Cristão também, na página 255, a senhora White, ela diz assim: a promessa do Espírito Santo é assunto em que pouco se pensa. E o resultado é o de se esperar. Qual é o resultado? Ela diz: aridez, trevas, decadência e morte espiritual. A igreja precisa desesperadamente, cada vez mais, da presença do Espírito Santo. O grande problema é que muita gente fala sobre oração, prega sobre oração, mas oram muito pouco. Nossa igreja fala sobre oração, prega sobre oração, mas são poucos os gigantes em oração. São muito poucos aqueles que realmente dedicam tempo na presença do Senhor, recebendo o batismo da presença do Senhor. Falar sobre oração é fácil. Pregar sobre a oração é fácil, mas orar, clamando o batismo do Espírito Santo, é desafio que poucos têm conseguido alcançar. E aí a consequência é o que a senhora White tem dito aqui. A consequência é a aridez, trevas espirituais, decadência espiritual e, em alguns casos, até morte espiritual também. Na mesma página, ela continua dizendo: assuntos de menor importância ocupam a atenção. E o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. O que ela está dizendo? Que assuntos de menor importância acabam ocupando o nosso pensamento, e a gente se distrai, qualquer outra coisa rouba a nossa atenção, e a gente acaba perdendo o foco, se desviando desse foco. Terceira e quarta condição, ela diz assim: ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Está na página 252 também do mesmo livro. O que é dissensão, queridos? Dissensão é briga, discórdia, rancor, fofoca, desentendimento. É triste dizer isso, mas em várias igrejas existe rancor, existe discórdias, irmãos brigando com irmãos. Existem até igrejas que nascem fruto de discórdia, irmãos que não se aguentavam mais, não se suportavam mais, e agora eles saem, eles criam uma nova igreja só para eles poderem congregar. Eles até fizeram a coisa certa, porém com o motivo errado. Abriram uma nova igreja por causa de briga. E é triste dizer quantos lugares a gente percebe, quantas igrejas a gente percebe que tem muita briga, tem muita fofoca, tem muita discussão. E a senhora White, ela orienta então a gente a colocar de parte toda a dissensão, e em vez de a gente ficar gastando tempo com picuinha, gastar tempo com essas coisas, o que a gente tem que fazer? Entregar-se a Deus para a salvação dos perdidos. Ou seja, ela está dizendo: igreja, briga menos e trabalha mais. Briga menos e ore mais. Gaste mais tempo em oração, que vai ser mais útil. Gaste mais tempo pregando a palavra do que brigando. É isso que ela está dizendo. Então, para a gente receber o batismo do Espírito Santo, é necessário a gente perceber aonde estão esses focos de briga, de discussão, de rancor, de desentendimento, pedir perdão ou então perdoar. E em vez de gastar tempo remoendo essas coisas, a gente precisa realmente focar mais na salvação do perdido. Há uma outra citação que ela diz o seguinte: os discípulos não pediram a bênção para si mesmos. Achavam-se oprimidos ante o sentimento de sua responsabilidade pelas almas. Os discípulos não pediram bênção para eles próprios, bênçãos egoístas, pensando em si mesmo, na sua prosperidade, naquilo que eles tinham que crescer. Na verdade, eles olhavam para a responsabilidade que eles tinham diante da pregação do evangelho, e aí eles percebiam que sem o Espírito Santo eles não conseguiriam levar avante essa pregação. E a mesma coisa a gente também, sem o batismo do Espírito Santo, a igreja não vai conseguir levar o evangelho avante. A igreja sozinha, sem a presença do Espírito Santo, ela não consegue levar esta mensagem com força, com poder. Então, a gente percebe que, mais do que nunca, a igreja desesperadamente precisa desse batismo do Espírito Santo. Em uma outra citação, está dando eco aqui, alguém ligou o microfone, desliga aí para mim, por favor. Na Review and Herald, ela diz o seguinte:
Nossa fidelidade aos princípios cristãos nos impele ao serviço ativo para Deus. Irmãos, desliga o microfone aí, tá dando eco aí, por favor. Obrigado. E ela diz o seguinte: os que não usam seus talentos na causa e obra de Deus não terão parte com Jesus em sua glória. Olha que citação dura, forte que ela está dizendo aqui. Aqueles que não usam seus talentos na causa e obra de Deus não terão parte com Jesus em sua glória. Quanta gente aí que está escondendo ouro, né? Chega o final do ano, aquela luta para a gente conseguir nomear alguém, nomear pessoas, e aí vem o fenômeno 85-15, onde 85 não fazem nada e 15 apenas, 15% da igreja trabalha, tem cargos, tem suas atividades. Agora, o que é mais preocupante ainda, sabe o que é? Lá no Goiás eu fiz uma pesquisa em todo o estado, e nós constatamos que 4,99% dos irmãos apenas estavam envolvidos na salvação de alguma pessoa através de estudos bíblicos. Aí a pergunta que a gente fica incomodado é: e os outros 95%? Estão fazendo o quê? Essa é a grande pergunta. O que esse povo está fazendo? O que a igreja está fazendo pela salvação de pessoas? Às vezes a gente acha que trabalhar para Deus é só focando dentro da igreja, só cargos, quando na verdade Deus espera mais da gente. Deus espera que você vá atrás de quem está perdido, faça amizade com essas pessoas, envolva elas num pequeno grupo, envolva elas em atividades e apresente a mensagem do reino de Deus para elas. Irmãos, eu vou repetir a frase que eu mencionei. Os que não usam seus talentos na causa e obra de Deus não terão parte com Jesus em sua glória. Aqueles que ficam parados esquentando o banco, sem fazer nada para o reino de Cristo, para avançar e pregar o reino de Cristo, não terão parte com Jesus em sua glória. E ela continua a citação, ela diz assim: a luz deve resplandecer de toda a alma que é recebedora da graça de Deus. E ela diz agora: há muitas almas em trevas, mas que sossego, tranquilidade e quietude muitos sentem quanto a isso. O que ela está dizendo? Povo de Deus, tem muita gente sofrendo, tem muita gente em trevas, mas que tranquilidade da parte do povo de Deus. Que quietude muitos sentem em relação a isso. O povo de Deus está tranquilo, não está angustiado, não está sofrendo pela salvação do perdido. Ah, estão se perdendo, é verdade. É duro, né? Verdade. Mas e aí, o que o povo de Deus está fazendo em relação a isso? E que a igreja de Deus, na sua força, na sua maioria, está fazendo? São poucos aqueles que se dedicam na pregação do evangelho. E terminando essa citação aqui, ela continua dizendo: milhares de pessoas fruem grande luz e preciosas oportunidades, mas coisa alguma fazem com sua influência ou seu dinheiro a fim de iluminar a outros. Nem ao menos assumem a responsabilidade de manter sua própria alma no amor de Deus, para que não se torne um peso para a igreja. Esse seria um peso e um empecilho no céu. Meu Deus, que citação forte. O que ela está dizendo? Milhares de pessoas têm grande luz, tem um monte de gente aí que tem luz, nós temos luz, nós temos oportunidades, mas tem gente na igreja que não estão fazendo nada, nem com a sua influência, nem com o seu dinheiro, para iluminar a vida de outros. E para piorar, nem ao menos assumem a responsabilidade pela própria alma. Quantas pessoas dentro da igreja não têm vida de oração? Quanta gente dentro da igreja não tem comunhão com o Senhor, correm ao longo da semana, mas não conhecem o Senhor? E é triste dizer que algumas, em vez de ser bênção, são um peso para a igreja. São um fardo para a igreja. Mais atrapalham, mais criam problemas, mais criam discórdia do que trazem união. E aí, a parte final da citação da Review and Herald, 1º de março de 1887, ela diz: esse seria um peso e um empecilho no céu. Meu Deus, quando eu li isso aqui, eu falei: eu não quero, Senhor, ser um peso. Eu não quero ser um peso. Já pensou eu chegar no céu e os anjos falarem de mim: ó, lá vem o peso, lá vem o fardo, lá vem o chato. Misericórdia. Não quero isso nem lá no céu e muito menos aqui também. Então, isso é para a gente começar a orar mais e chorar mais diante da presença do Senhor. Senhor, tenho sido eu um fardo, um peso, uma âncora que tem impedido a tua igreja de avançar mais, teu evangelho de crescer mais.
Desculpa, desliga aí, por favor, o áudio. Ligaram aí, tá dando eco aqui para mim. Tenho sido eu um fardo para a igreja? Quando olham para mim, o que dizem? Quinta condição para nós sermos batizados pelo Espírito Santo é justamente deixar-se guiar por ele. No livro Serviço Cristão, página 254, ela diz assim: não há limite à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. O que ela está dizendo? Não há limite para a pessoa que põe de parte seu eu, suas vontades, sua vaidade, seus gostos, seu desejo e abre mão de tudo isso em prol do batismo do Espírito Santo. Uma pessoa assim, Deus derrama o Espírito Santo em abundância sobre ela. Eu lembro que eu vi há algum tempo atrás uma figura e havia alguns gatinhos na figura e a foto, acho que foi no Instagram, não lembro agora, e tinha alguns gatinhos e dizia assim: a caminho da oração. E aí embaixo, na mesma figura, tinham alguns leões voltando. E a figura tinha escrito: voltando da oração. É a mesma coisa cada um de nós também. Quando a gente vai falar com Deus, nós vamos como gatinhos. Mas quando a gente volta da oração, do tempo com Deus em oração, nós voltamos como leões. Não se achando, não que haja mérito em nós, não. Mas voltamos fortalecidos, voltamos cheios de poder, é isso que acontece. Sexta condição que eu quero destacar aqui para vocês é que a maior parte dos membros da igreja deve buscar o batismo do Espírito Santo. Na página 253 diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Olha que coisa. Deus espera que a maior parte da igreja, ele não está dizendo aqui 100%, não, 99%, não. Maior parte eu entendo que já é 50% mais um, já é alguma coisa. E a gente precisa entender que como corpo de Cristo nós temos também força, temos poder, e Deus está esperando que o seu povo desperte e comece a orar mais, buscar mais, e como eu disse, brigar menos, falar menos, e orar mais e chorar mais diante da presença do Senhor em oração. Queridos, talvez eu esteja falando para alguém que fale assim: pastor, muito bonito isso que o senhor está dizendo, é muito importante isso, mas veja, eu estou passando por crises terríveis, eu estou aqui em depressão, eu estou aqui em angústia, meu casamento não está bom, minha vida pessoal financeira não está boa, e talvez você esteja passando por momentos hoje que você olhe para você e fala assim: mas eu não tenho nem força, eu não tenho força, eu não tenho saúde emocional para levar o evangelho, a mensagem de esperança a outros. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por momentos tão terríveis, que olhe para isso que eu estou dizendo e fala: pastor, isso para mim é impossível, eu estou tão sozinho, tão deprimido, tão doente, tão aflito, com tanto problema, que levar esperança para outros, para mim, é difícil demais isso. E talvez aí seja a grande questão, né? Às vezes a gente gasta muito tempo com os nossos problemas, quando na verdade deveríamos gastar mais tempo com aquele que pode resolver os nossos problemas. O Senhor, ele pode curar cada um de nós aqui das nossas angústias, das nossas crises, da nossa depressão, do nosso desespero, dos nossos problemas financeiros, resolver os problemas de casamento, resolver os problemas com o filho. E talvez a grande questão seja essa: gastarmos mais tempo na presença do Senhor, para que Ele gaste mais tempo resolvendo os nossos problemas, as nossas angústias. Queridos, lembrem-se que, imagine você e eu, nós estarmos em um deserto. E quando a gente está num deserto, a gente não pensa em mais nada, a não ser no quê? Água. Entenda bem isso, o nome disso é foco. Quando nós também estamos nos desertos deste mundo, desta vida. E o que a gente mais precisa é a água, é Cristo, é a água da vida. As outras coisas são distrações. Entenda bem, a sua correria, a minha correria são distrações, quando na verdade a nossa luta é para permanecer na presença de Cristo ao longo do dia, bebendo da fonte da água da vida. É Ele quem refrigera o nosso coração, é Ele quem mata a nossa sede, é Ele quem resolve as nossas angústias e o nosso desespero. É Ele quem nos dá paz em meio à tempestade, é Ele
que resolve todos os nossos problemas. Então, talvez aí esteja a grande questão. Precisamos gastar mais tempo buscando a presença do Espírito Santo, buscando a presença daquele que pode resolver os nossos problemas. E com certeza a vitória virá sobre cada filho e filha do Senhor. Lembre-se que existe abundância do Espírito Santo para cada um de nós. Não tem miséria. O Senhor quer derramar oceanos sobre nós do Espírito Santo. Então, o nosso papel é justamente esse, diariamente buscarmos mais, chorarmos mais, nos humilharmos mais. E todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Que o Senhor nos ajude ao longo dessa semana. E que a gente se lembre de gastar mais tempo, não com nossos problemas, mas mais tempo com aquele que pode resolver os nossos problemas, tanto pessoais, como coletivos, como a nível de igreja também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, nós vamos orar agora, neste momento. Pai bondoso, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado porque o Senhor tem lembrado cada um de nós que precisamos gastar mais tempo na tua presença, em oração, em súplica, em clamor. Mesmo diante de tantas coisas para fazer, ainda assim o Senhor nos lembra do que é mais importante. Então peço tua bênção e teu milagre sobre a vida de cada um. Que o Senhor ajude, por favor. Abençoe cada um daqueles que estão aqui ouvindo esta mensagem, tem já sua atividade para este dia, já tem suas preocupações, já tem seus motivos de angústia até, mas que o Senhor então nos dê as vitórias que tanto precisamos, que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas e que este dia seja um dia na presença do Senhor. Peço a tua bênção sempre em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor, pela mensagem. Meu pastor Márcio, que bênção, que bênção. Amém. Nós, meus irmãos, muitas vezes não sabemos nem o que nós precisamos, né? Às vezes a gente não sabe nem pedir. Mas se tem algo que nós precisamos pedir, é o derramar do Espírito Santo para fazer a obra, não é isso, pastor? Tem várias pessoas pedindo aqui, se você depois tiver algum esboço aí da mensagem para a gente mandar para o pessoal, tá? Tá bom. Pastor, tá no livro Serviço Cristão, página 252. Tirei tudo de lá. Tá tudo lá. Tudo lá. Então, irmãos, olha aqui, ó. Serviço Cristão, página 252, tá bom? Você vai lá, porque a gente precisa replicar isso, irmãos. A verdade é a seguinte, nós estamos num tempo que a gente não pode ficar brincando de ser adventista. Nós temos que ser cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, para poder terminar a obra aqui neste lugar. Nós estamos vivendo uma experiência interessante aqui, pastor Márcio, queridos irmãos. Eu tenho uma igreja no distrito que é caracterizada pela Igreja dos Velhinhos, que é a Igreja da Lagoa dos Santos. E nós vivemos uma experiência com o evangelismo agora, temos uma quadra que fica a 500 metros da igreja, uma quadra pública. Fizemos um evangelismo de 15 dias lá, e esse evangelismo está revolucionando a igreja internamente. Esses irmãos se sentiam inúteis, eles estão vibrando. E nós temos hoje lá, irmãos, mais de 200 pessoas para trabalhar. A igreja não era conhecida na comunidade. Eu tenho dedicado tempo a visitar as pessoas que participaram desse evangelismo, foram lá jovens, crianças e adolescentes, e eles estão vibrando. Esses dias eu fui na casa de um vizinho, literalmente, 3 casas para baixo da igreja. As crianças estão cantando todos os dias, foram cantados lá no evangelismo. O pai e a mãe estão motivados em mandar essas crianças para a igreja. Irmãos, nós paramos, eu compartilho essa experiência com vocês, porque um mês antes nós estávamos clamando o derramar do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus está interessado em nos dar do seu Espírito, muitas vezes nós não estamos recebendo porque a gente pede de maneira errada, ou de repente a gente não está pedindo para usar naquilo que realmente corresponde. Meu pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe aí no Recanto das Emas, né, com as igrejas que tem que liderar. Eu quero deixar um desafio aqui para todos os irmãos que estão ouvindo. Vocês são membros de igrejas em diferentes lugares aqui do Brasil. Não deixe de trabalhar para o Senhor. Não fica com esse ano eu quero descansar. Ficar olhando as pessoas dentro da igreja.
Nós estamos vivendo aqui, pastor Márcio, o processo de nomeações, como é difícil encontrar gente que queira trabalhar, né? E será que você vai ser um daqueles que vai ser um peso lá no céu? No céu não vai ter peso, essa é a verdade. No céu vai ser um lugar de regozijo, de júbilo, onde nós vamos desfrutar da salvação eterna, tá? Então, irmãos, trabalhe com os seus dons, com suas ferramentas, mas não deixe de servir ao Senhor, tá? Jesus não vem para buscar desocupados, Jesus vem para buscar pessoas que estão interessadas no reino dele aqui na terra. Pastor, muitíssimo obrigado. O senhor fica à vontade, nós vamos entrar agora na parte de pedidos, agradecimentos. Sim, eu vi que tem algumas pessoas aí querendo fazer algum comentário. Irmã Cleonice, por favor. Pastor, eu só queria saber qual que é o título da mensagem, não é da mensagem, do livro, porque tem edições condensadas e tem aquela edição completa. É o Serviço título do cristão. capítulo, pastor. Serviço cristão é aquele, não é o condensado, é o outro, tá? É aquele mais grosso. Estou até procurando aqui para ver se eu acho fácil, mas é daquele grossão mesmo, tá? Não é o encadernado, não é o brochura, não. O senhor lembra do título do capítulo? Vou procurar pegar aqui agora, aguenta aí um minuto. Tá bom. Irmãos, nós vamos deixar isso daí registrado, tá bom? Irmão Joab, irmã Alessandra, por favor, deixem ali no chat. Depois nós vamos colocar também lá no WhatsApp, tá bom? Irmãos, então sejam todos bem-vindos, tem várias mãozinhas levantadas aí. É o Espírito Santo, é o tema. O Espírito Santo. O Espírito Santo, né, pastor? Que capítulo que é aí, pastor? Capítulo 25. Então fica fácil, tá? Obrigada. Independente da edição, eu acho que o capítulo 25 vai estar lá, né? Isso, exato. Isso, olha lá, a irmã Alessandra copiou ali o Espírito Santo, capítulo 25 do livro Serviço Cristão. É isso, meu pastor? Isso, exato. Fechou. Ok. Irmãos, irmã Alessandra, irmão Joab, eu gostaria que vocês me ajudassem agora nesse momento, que é o momento de atender aqui, as mãozinhas estão levantadas, né? E que Deus, irmãos, derrame o Espírito dele sobre cada um de nós. Sem isso, irmãos, nós não vamos vencer, nós vamos, no peneiramento, ser jogado na sacudidura, ser jogado para fora. Outros vão ocupar o nosso lugar para terminar a obra. Essa é a verdade, né? E que não sejamos uma massa, um peso morto dentro da igreja, né? Dando trabalho e causando escândalo, e causando divisão, e brigando por causa de besteira, né? Jesus está voltando, irmãos, vamos relevar essas besteiras que são estratégias de Satanás para manter a gente aqui nessa terra, né? Sofrendo aí e perdidos, podemos dizer assim. Irmão Joab, é contigo agora, irmã Alessandra aí. Meu pastor, um abraço, tá? Um abraço, queridos. Que Deus abençoe, hein? Até mais. Bom dia a todos. Bom, que bênção, né? Estarmos aqui. Bom dia, a irmã Alessandra também está aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Vamos colocar a irmã Alessandra aqui na tela rapidinho, só para os irmãos lembrarem dela, tá, queridos? A irmã Alessandra é a nossa líder intercessora aí, né? Temos alguns intercessores aí que estão na frente, né? E já começamos aqui esse momento, né, de pedidos e agradecimento. Eu quero fazer um pedido especial para que orem, né, pelos intercessores, principalmente para a irmã Alessandra que está aí na frente, porque o ministério de intercessão é literalmente, né, você pegar os problemas e as lutas espirituais dos outros e lutar junto com esse irmão. Então, acaba que a investida do inimigo aí em cima de tudo que é feito, ele acaba sendo um pouco maior também. Então, que possamos orar uns pelos outros, que possam orar também. Eu creio aqui que todos têm pedidos e agradecimentos para a gente abrir, né? Mas, em primeiro lugar, que vocês orem também para que dê forças para quem está na liderança, para quem está aí no grupo de intercessores buscando, porque são muitos irmãos que estão tendo muitas lutas, muitas dificuldades, mas estão ali lutando para envergonhar o inimigo, né? Falando assim, olha, eu vou lutar, eu vou buscar e eu vou continuar orando por esse irmão. Estou com problema, mas eu vou buscar por aquele. Estou com dificuldade, mas eu vou orar por aquele outro pedido. Então, é um ministério que a gente tem aqui dentro do PG Online, mas que vocês também, né, como o pastor mesmo falou, levem adiante
esse ministério também de intercessão, de busca, e se quiser ser um intercessor também, você possa estar com a gente aí também. Irmã Alessandra, um complemento aí, minha irmã? Eu mesmo fui tocada. Eu acho que a irmã estava falando comigo, mas vai lá, irmã Alessandra, daqui a pouco eu ligo ela aqui de novo. Isso é uma bênção ao nosso ministério, né? Que Deus possa continuar a usar e guiar cada um de nós, né? Os intercessores também. Amém, Como amém. você Irmãos, vamos... todos têm muitas lutas, né, irmão Joab? Você também tem, pastor, e nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Sim, amém, minha irmã. E é isso mesmo. Queridos, vamos lá então para a gente dar continuidade aqui em algumas etapas da programação, né? Esse é o momento onde a gente vai abrir para pedidos e agradecimentos. Eu vou pedir para que vocês, novamente, né, levante a mãozinha que nós vamos pegar alguns pedidos e ouvir alguns agradecimentos também na ordem aqui de levantada de mão a partir de agora, tá? A gente vai começar aqui com a irmã Eudine. Bom dia, irmã Eudine. Ai, bom dia, né? Realmente foi um culto muito abençoado, foi um culto de evangelismo, né? Incentivando nós a irmos, né, a pregar. Eu agradeço muito a Deus, fui tocada. Eu quero pedir, assim, para Deus me fortalecer no trabalho, que a gente tem muitas crianças autistas, me dá sabedoria, dá paz. E também quero pedir, meu marido fez um serviço aqui para o engenheiro Matheus, né? Para Deus tocar no coração dele, ele viajou de lua de mel, vai fazer 15 dias, para Deus tocar no coração dele e pagar, né? Que a gente precisa desse dinheiro. Eu mesmo, daqui 2 anos, não vou trabalhar mais, assim, meu marido vai quitar o lote, eu vou viver para a obra. Eu coloquei isso no meu coração, né? E que Deus possa conduzir, né, meus caminhos, me livrar do livramento de todo mal. Está muito chovendo, que Deus me livre dos perigos do trânsito, que eu vou de ônibus, né? E ter uma passarela para mim atravessar, uma GO, não é fácil, que Deus possa estar ali me conduzindo e me livrando, tá bom? Esse dia. Ok, irmã Eudine, tá joia, vamos orar por você sim, a irmã Alessandra com certeza já deixou anotado ali também o seu pedido, tá? E vamos avante, minha irmã, com fé, esperança e amor em Cristo, aí as coisas irão fluir, tá bom? Já tá captado aqui o seu pedido. Lucivânia, bom dia, minha irmã, tudo bem? Bom dia, intercessores. Minha primeira vez, né, praticamente, assim, do começo ao fim do PG. Seja bem-vinda, então. Estou muito feliz, viu? Aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa mensagem foi maravilhosa. E o que eu queria compartilhar para vocês é que eu estou em tratamento de uma pedra no rins, em 3,8 milímetros. Então, assim, como eu moro em Bebedouro, é uma cidade pequena, né? Acho que todos são aqui da região. E aqui não faz mais cirurgia, é só nas cidades maiores. Então, meu pedido é que vamos estar orando para que Deus, se for da vontade de Deus, depois da cirurgia, né? Porque eu tenho um rins único, então, assim, está tendo muita dificuldade para os médicos fazer essa cirurgia. E ninguém quer pegar o caso. Já passei por 3 urologistas e eles sempre entregam. Então, assim, tá na mão de Deus, né? Quinta-feira eu tenho uma audiência com um advogado para eu poder entrar com uma liminar. Só que eu tive outras esperanças, né, do tratamento natural. Então, tem uma naturopata da Bahia que ela quer cuidar de mim, no meu caso, e me passou umas alimentações, umas dietas, um tratamento natural. E eu gostaria da ajuda dos irmãos com oração. Para que eu comece esse tratamento e dê tudo certo, não preciso fazer cirurgia. Tá bom, irmã Lucivânia, vamos orar sim, tá? Tem até um caso aqui para trazer para vocês, um testemunho. Minha irmã, por exemplo, ela estava com problema seríssimo no rim e já tinha agravado tanto que os médicos falaram que se ela não operasse urgente, ela perderia o rim, porque já não estava filtrando ali e o rim estava encharcando, como se a água entrasse, não voltasse, né, para fazer o ciclo ali de filtragem e inchasse o rim. No caso, ele ia encharcando ali e começava, não sei se é assim, na linguagem como se ele começasse a goteirar ali, pingar nos outros órgãos e não filtrava. Ele estava inchando e ela morria de dor, até desmaiava. E era uma situação muito crítica também, você falando aí, eu lembrei mesmo, porque
era uma cirurgia extremamente cara, pelo público era algo em torno de 1 ano, 2 anos para poder tentar resolver, ia no médico, ele só passava um remédio para melhorar a dor e falava, cara, tem que buscar algum recurso, porque ela vai perder esse rim, não tem saída, não tem o que a gente fazer, a não ser uma cirurgia. E a cirurgia era só lá em Goiânia, que a gente está aqui pro lado de Brasília, mais de 400 quilômetros, por aí, 500 quilômetros, e mesmo assim deveria ser pago, e a gente orando a Deus, e ela também buscando, todo mundo colocando nas mãos de Deus, a Deus abriu as portas, o pessoal do hospital chamou ela, mesmo estando tudo muito contra, e tudo deu certo, graças a Deus, ela fez a cirurgia, tirou as pedras, já tá bem, não perdeu o rim, então, você falando aí, eu lembrei, minha irmã, vamos orar assim, porque o mesmo Deus fez um milagre ali, e a O meu provisão ali problema é também estará hereditário, contigo. sabe, pastor? Então, meu pai morreu com esse problema renal. E eu já fiz 4 cirurgias, já perdi o meu rim direito. Então, meu rim esquerdo, já fiz 2 cirurgias nele. Então, assim, ele tá um rim bem sensível. Mas, para Deus, não há sensibilidade, né? Então, para nós, às vezes, achar uma montanha muito grande, mas para Deus, a montanha é só um pulo. Amém, minha irmã. Verdade, minha Fique irmã. firme com a Verdade. gente. E conta com a gente aí lá no grupo, você já tá no grupo, né? Tá lá, né? Que vai dar, segura nas mãos de Deus, irmã, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar. Amém, eu sei, E confio, aí, qualquer irmão. coisa, chama a Obrigada. irmã Lissandra também, tá? Que é nossa líder intercessora, ela tá lá no grupo também. E pode ir chamando a gente também, estamos à disposição. Vamos orar por você e fique firme no grupo. Tem um intercessor orando por você ali o tempo todo também, tá bom? Fica com Deus. Irmão Joab, Amém. Joab, bom Oi. dia. Eu só quero saber, essa mensagem vai ser passada no YouTube? Vai, minha irmã. Todas as mensagens que são Tá bom, faladas, obrigada. fica gravada, tá bom? Tá bom. Tá joia. Vamos aqui, meus irmãos, acho que dá tempo de pegar mais 1 ou 2 depoimentos ou pedidos. Querido, eu queria ouvir agora um depoimento, né? Os pedidos, eu sei que todos aqui têm pedidos também, mas eu quero alguém, agora que fala assim, ó, fui abençoado através do PG. Abre seu microfone aí, minha irmã. Conta uma bênção agora de Jesus. Nós pedimos, mas nós temos também que glorificar o nome de Jesus e reconhecer aquilo que ele já fez também por nós, né? Alguém que foi abençoado aí? Olha Amém, só, aliás. fui muito abençoada com esse grupo pelo seguinte, até eu gostaria de, antes de dar meu testemunho, eu gostaria de pedir oração pelo Leomar, pelo mesmo problema dessa irmã que contou aí das pedras nos rins. Ontem a gente ligou para ele é sobrinho do meu esposo. Nós ligamos para ele ficava assim, com muita dor, chegava a urrar de dor. Então também está nessa espera de cirurgia, uma coisa assim complicada, a gente está em oração incessante por ele, gostaria de colocar para vocês também orarem, Liomar o nome dele, tá? Agora, para dar meu testemunho, nós tivemos um retiro das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Gravataí, num sítio, foi uma bênção. Quando eu estou voltando para casa no domingo, nós passamos no mercado, e o meu marido foi pegar pão e eu fiquei dentro do carro. Aí veio um rapaz e pedindo para mim comprar pão para ele, que ele estava com fome e tal, e a esposa dele estava mais retirada. E a gente conversou, eles estavam numa situação assim, ó, muito complicada. Fazia uma semana eles comendo pão com mortadela. Eles vieram para cá, para a nossa cidade de Viamão, eles eram de Taquara, com um pastor aí, pentecostal, e eu sei que o pastor abandonou eles não tinham gás, não tinham comida, não tinham nada. Aí conversamos com o marido, fomos lá, pegamos gás, e aí eu estava pensando assim, antes deles chegarem para mim, dizer assim, como Deus é bom, nós passamos um final de semana assim tão maravilhoso, com comidas gostosas, vegetarianas, porque a gente é vegetariano, né, então aquelas comidas boas, gostosas, assim, e de repente, assim, eu me deparo com essa falta. Eu digo, Senhor, então, a minha bênção é o seguinte, a gente poder abençoar as pessoas, transmitir aquilo que Deus tem nos dado, assim, com tanto amor, com tanto carinho, cuidados pela nossa família, assim, né, de não faltar o pão necessário. E a gente foi lá, levamos gás, aí depois a avó aqui doou o gás para eles. Então, assim, ó, tá sendo uma bênção. Ele começou a já trabalhar,
e ele vai frequentar a nossa igreja. Nós vamos começar um estudo bíblico com eles. Então, assim, ó, eles estão vindo para nós. E aí o poder do Espírito Santo é nos manter nesse caminho, assim, de receber, porque às vezes o Espírito Santo está mandando, está gritando, e a gente não tem essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo está mandando, e nem as necessidades das pessoas, né? E eu fiquei, assim, ó, muito agradecida, porque Deus nos escolheu para cuidar dessa família. O nome dele é Daniel e ela é Vanessa. Orem por eles também. Amém, minha irmã. Vamos orar por você também, para que Deus abençoe esse ministério, né? É o que o pastor falou aqui no início, né? Alcançar novas almas, queridos. O banco ali da igreja já está com pessoas salvas, e esse trabalho é um trabalho missionário. E quando Deus coloca Gente, eu estou pessoas indo no nosso trabalhar. caminho... Bom dia para todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom trabalho, minha irmã. Vai com Deus. Então, queridos, nós temos que estar envolvidos na missão, até para que você não se envolva com problemas que são coisas fúteis, né? Imagine Deus te rejeitar e falar que não te conhece, não me conhece, porque nós estamos na igreja apenas procurando defeitos, né? Reclamando da liderança, e estamos buscando poucas almas, né? Então, devemos fazer o que o pastor pregou mais cedo, estar buscando almas e ajudar o próximo, né? E Deus, ele não é hipócrita, ele não vai pedir para você ajudar com aquilo que você não pode, né? Ou com o que você não sabe. É ele quem nos capacita, e ele vai te colocar pessoas para que você ajude com o que você pode, e o que você não pode, outras pessoas entrarão ali com auxílio. Há irmãos que precisam de um estudo bíblico. Eu não sei dar estudo bíblico, mas vou orar e vou acolher esse irmão, e Deus vai colocar alguém para poder dar o estudo, vou clamar e vou pedir ajuda. Eu vou precisar, são irmãos que precisam de um alimento, eu não tenho um alimento, mas tem a ASA e tem outros departamentos que podem ajudar, se você disser para Deus, né, eis-me aqui, né, e eu estou disposto para a missão, Senhor, eu vou ajudar essas almas e coloque pessoas no meu caminho. E assim as coisas vão fluindo, irmãos, nós temos que fazer com que a obra de Deus avance, né, então esse é o nosso propósito aqui nessa terra, levar a mensagem do advento, né, então que possamos levar isso adiante. Queridos, o nosso tempo aqui, eu acho que não vai dar para pegar mais algum, eu também preciso sair daqui a pouquinho, eu queria passar a palavra aqui para o pastor Josias, tá aí, pastor? O senhor fazer uma oração para a gente, ou vai para a irmã Lissandra? Opa, estamos por aqui. Meus irmãos, realmente o tempo fica curto, né, irmão Joab? É tanta coisa, eu vejo ali outras mãozinhas levantadas. Aqui está a irmã, deixa eu ver as mãozinhas, Maria Messias, Josefa Oliveira, Maria Leomar, Esther Vasconcelos, Darline, Sandra Lourenço, Andréia Dantas, né? Tantas mãozinhas aí, mas, irmãos, lamentavelmente o tempo, ele corre, né? Mas, olha, Deus conhece todas as situações e Ele vai estar nos abençoando de acordo com a misericórdia dEle, né? Eu estou baixando aqui o livro Serviço Cristão e vou postar esse capítulo lá no grupo do WhatsApp depois, para a gente continuar meditando, tá bom? E eu quero pedir aos irmãos que orem, eu vou fazer uma cirurgia agora no próximo domingo, daqui a pouco eu vou para um concílio pastoral, e na quinta-feira nós vamos estar viajando para Governador Valadares, vamos fazer essa cirurgia lá com um médico amigo meu, ele é ancião de igreja lá, fui pastor nessa cidade, então eu peço que vocês orem na próxima terça-feira, eu creio que vou estar pós-operatório aí, eu não vou conseguir participar com vocês, mas gostaria de contar com a oração de vocês e vamos estar juntos, né, nessas jornadas aí desafiadoras que nós temos. Irmã Lissandra, algum recado aqui para os nossos irmãos? Eu vi que você está participando de um grupo aí de missão, inclusive você vai para uma missão especial. Se você quiser falar um pouquinho, irmã, também do Together, né, aquele encontro que vai ter ali, que você já, de repente, quer divulgar, se algum irmão já quiser se preparando para participar, né, fica à vontade, minha irmã. Aproveita aí esses momentos antes da oração. Bom dia, pastor. O Together ainda não foi liberado, né, o link para fazer a inscrição. Eu recebi lá no nosso grupo de missões, a gente
eu, juntamente com um grupo de pessoas, estaremos indo em missão agora em janeiro. Inclusive, aí, alguns dos nossos intercessores que estarão aqui colaborando à frente, porque eu não sei como vai ficar a princípio em 3 reuniões nossas, mas já estamos deixando tudo organizado para a honra e glória do nosso Deus aí. E já peço que os irmãos comecem a orar, porque como o irmão Joab disse, né? Quando a gente está com tudo preparado aí para trabalhar para Deus, ainda mais o inimigo, ele investe, mas nosso Deus, ele é maravilhoso e tem nos abençoado. Então, nós vamos dando mais informações assim que forem liberados, pastor. A princípio vai ser ali em março, até comentei com o irmão Joab, que quem sabe a gente não poderia aí unir a nossa, um PG ao vivo, quem sabe, juntamente aí com as datas do Together, né, para aproveitar o pessoal que estará indo para a programação. Já fazemos ali também um encontro em comemoração do nosso aniversário. Amém, amém. Eu creio, minha irmã Lissandra, que todas essas coisas contribuem aí para o nosso preparo espiritual. Eu tenho a certeza que depois dessa missão que você vai, né, o Together, aqui o nosso campo, ele tem um instituto de missões, irmãos, tá, que é muito bom a nossa união, e a irmã tem participado aí de uma escola, não é isso, irmã Lissandra? Antes de ser enviado é preciso passar por essa escola. Eu participei juntamente, a coordenadora era a Aline, que é aí da UCOB, da ADRA, né, uma bênção. Eles, se não voltaram, estão voltando agora de São Félix do Araguaia também. O pessoal fizeram o curso de coordenadores de missões, e uma bênção. Mas, Sandra, eu quero ir para essa missão em janeiro. Privado. Depois você me chama lá, a gente conversa, irmã. Essa provavelmente não dará, mas quem sabe a próxima, né? Porque aí a gente se prepara, tem tudo, como o pastor disse, né? Mas Deus está preparando, pode ter certeza disso. Pois é, de repente no Together aqui no próximo ano aqui em Brasília, né? A gente pode estar se encontrando, né? Tentar fazer alguma coisa ao vivo aí, como a irmã Lissandra disse, né? Foi o que eu pensei, pastor, porque eu acredito assim, nada é por acaso, né? Tudo Deus tem um propósito. E quando o pastor falou a data de março e eu lembrei do Together, eu falei, nossa, gente, dá certinho. Então eu acredito que Deus já preparou, né? Ele sonha antes da gente, né? Amém, amém. Meus irmãos, vamos orar então. Obrigado, viu, irmã Lissandra, irmão Joab, uns pelos outros, e orar pela causa, orar pela conversão das pessoas, né? Eu vou estar postando o capítulo 25 lá no grupo do WhatsApp para vocês darem uma olhada no assunto que o pastor Márcio trouxe hoje, tá bom? Então, fechemos os olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, que privilégio poder estarmos juntos nesta terça-feira. Nós somos imensamente agradecidos pelo dom da vida, o Senhor nos permite viver mais esse dia, é um lindo presente que o Senhor nos dá, e, ademais, o Senhor nos dá a oportunidade de clamarmos pelo derramamento do Teu Espírito, para que Ele nos impulsione na pregação do Evangelho, para que Ele faça de nós testemunhos para a causa do Senhor. Senhor, abençoe cada irmão. Os pedidos são apresentados, os nossos desafios pessoais, que o Senhor se manifeste seu poder, da forma que o Senhor quiser na nossa vida. Nós somente queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para sermos canais de bênçãos para os outros. Fica conosco, Senhor, entregamos esta jornada nas Tuas mãos, entregamos a vida de cada irmão, e nós o fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia com alegria para todos. Bom é o dia. momento da gente se despedir, né? Bom dia. Bom dia, Bom dia para todo mundo. São José, Senhor, foi bem. Bom dia, Senhor. Bom dia. Muito bem, irmão. Pastor Josias, Deus abençoe na cirurgia.